Dale Porco, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renan novamente. Desde já agradeço muito você que já passou por esses vídeos, os primeiros vídeos do canal, né? E se possível, deixou seu like, comentou ali pra gente entender se como é que tá indo, né? Se vocês estão curtindo, se o que a gente pode melhorar, se o assunto tá legal, né? Eu queria muito que vocês comentassem pra gente tá sempre dando aquele passinho extra e tornando as coisas melhores para vocês, né? Como vocês podem ver, hoje mesmo já saiu um vídeo aí sobre expectativas aí para esse começo do ano, os reforços chegando, saindo. E hoje é um segundo vídeo no mesmo dia, mas estamos em fase de teste, né? O começo do canal, então estamos tentando fazer algumas melhorias, adaptações. Como vocês podem ver, esse vídeo já tem um nível superior assim de imagem e de som, então a ideia é ouvir o feedback de vocês sempre e tá, né, dando os passinhos aí para tornar os vídeos cada vez melhores, tá bom? Então, esse vídeo específico de hoje eu queria dar um giro de notícias sobre o que vem acontecendo aí no Palmeiras recentemente, né? Coisas interessantes que a gente pode discutir aqui também. E vou começar por uma boa notícia. Eu considero uma boa notícia. O mito se foi. Pois é, pessoal, como a gente já conversou no vídeo anterior de expectativas, de reforço de saída, foi confirmado, né, efetivamente que Mikael foi para o Miami, né? Vai jogar com o Messi, vai ensiná-lo a jogar. Brincadeira, mas é um cara que não deu certo, né? Infelizmente, ele veio por um valor até que elevado, 5 milhões de dólares ali próximo disso, mas não rendeu, né? Era o zagueiro canhoto que o Abel tanto queria, mas que não entregou o que a gente esperava aqui no Palmeiras, né? Ele parecia um cara no início que a gente até brincava que é o Rudiger e tal, mas infelizmente ele parece que perdeu toda a confiança, né? Quando ele estava em campo ele tinha medo quando a bola é para ele, parece que joga em uma outra rotação, não sei. Não encaixou no nosso Palmeiras, então pelo menos a gente conseguiu se livrar do salário emprestando esse jogador. E pelo que, né, lemos aí, tem opção de compra. Então vamos torcer para que ele desempenhe bem na MLS novamente. E o Miami queira comprá-lo para a gente recuperar parte desse investimento. Porque infelizmente foi errado, né? Foi um cara que não deu certo no Palmeiras, beleza? A gente já teve confirmado então a saída dele e a saída do Aníbal, não assim, jogadores de mais impacto no elenco do ano passado. O Aníbal também foi pro River, mas esse a gente recuperou aí o investimento feito, né? E o Aníbal entregou ali, né? O primeiro ano. Primeiro ano, assim, ele fez um bom campeonato pelo Palmeiras. Fez o gol na final lá contra o Santos, né? Assim, ele foi embora pela porta da frente, acredito. Acho que faltou alguma coisa ali na adaptação dele, no psicológico, família. Não encaixou aqui no Brasil, como outros que vêm e acabam, né, não dando certo também. Beleza? Alguns assuntos interessantes assim que temos para falar. O primeiro deles é que não é tanto do futebol masculino, é do feminino, mas eu achei muito legal que o Palmeiras conseguiu acertar, né, a volta da Imperatriz, né, a Bia Zanerato, que joga muita bola, fez muito gol pelas meninas aí, pelas palestrinas. O nosso time foi campeão, né, recentemente aí em cima do Corinthians e tal. Então, assim, acho que está havendo uma evolução gradual, né? Já temos o patrocínio para o time de feminino. Então, acho que eu vi que estão contratando mais jogadoras de talento aí para fortalecer o time. Acho que o time do Palmeiras vai estar sempre brigando ali em cima, ali tentando os títulos, né? Com a Bia vai ser bem legal vê-la de novo vestindo a nossa camisa, né, pessoal? Uma curiosidade também que eu achei bem legal, assim, eu tinha lido sobre o ano passado, mas o Palmeiras fez uma nova matéria, né, aí sobre esse assunto, que é o Gustavo Gomes, né, ele batendo um recorde mundial aí de ser um jogador com mais minutos em campo desde 2020. Tipo, é muito tempo, cara. Nos últimos 5 anos, o Gomes está jogando muito tempo em campo. Ele tem um total de 319 jogos desde 2020, 28.194 minutos. Quer dizer, é muito tempo em campo. E um jogador assim, mais de 30 anos, né? Pouca lesão, vai para a seleção, volta, joga de novo. Então, é um touro o Gomes, né? Ele teve uma fase meio ruim ali há um ano e meio atrás, assim, né? O ano passado eu achei que ele fez um bom ano, levou até o Paraguai também para a Copa do Mundo e tal. Então, o nosso xerifão tá voando. Só para vocês terem como comparativo, né? Assim,
Os jogadores abaixo dele, né? O segundo, o terceiro, é o Bruno Fernandes, que tem um pouquinho menos de minutos que ele, uns 1.000 minutos a menos que ele. Depois Otamendi, que também é um cara experiente do Benfica, né? O Harry Kane, do Bayern, que também poucas lesões na carreira, né? Importante. Acho que são esses, assim, os relevantes, assim, né? Você fala, caramba, o Gomes joga tanto assim. Pois é, o Palmeiras mescla, mescla. Às vezes põe time B, time A, e ele vai se mantendo com uma constante. Ele joga muito, muito, muito mesmo. Então é impressionante. É uma curiosidade que eu achei legal, né? Outra questão também que é bacana da gente conversar é que o Palmeiras saiu ontem, né, essas notícias de que o Palmeiras e a Puma estudam, né, antecipar o lançamento da camisa número 1. Então eu achei bem legal também. Normalmente eles lançam lá para o fim de janeiro e tal. E eles já estão pensando em lançar agora, né, no meio do mês de janeiro mesmo. Na partida contra o Santos, acho que vai ser em Barueri, né? Porque estamos com a troca de gramados no Allianz. Eu não gostei tanto de saber os preços, né? Que novamente está muito caro. Os preços iniciais, né? Aquela versão torcedor e aquela versão jogador, né? Tá ali na faixa de 429 a versão de torcedor e a de jogador 599. É um absurdo, né? É um absurdo. Num país que o salário mínimo é o que é, você não pode despejar tanto por cento da sua renda numa camisa, né? Por mais que é do Verdão e é linda, né? Mas assim, nunca, né? Parece que há um acordo interessante, né, entre o Palmeiras, entre a Puma, entre os distribuidores para que consigam fazer um preço mais justo, né? Mais honesto. Caramba, é tão caro uma camisa oficial e assim, deixa a gente meio magoado, né? Mas todo ano é assim, infelizmente, né? Outra questão ali que é um rumor assim quente, quente mesmo, de várias fontes diferentes. Eu vi essa notícia, né, de que a Puma planeja, né, lançar o terceiro uniforme azul. Pô, isso é muito foda. Quanto tempo a gente não vem pedindo, né, esse uniforme azul? Esse uniforme azul ele é lindo demais, né? Sempre que o Palmeiras lança um uniforme azul, né, nos últimos anos aí, nos últimos 10, 15 anos, ele é muito bonito, né? Principalmente se tiver a Cruz de Savoy e tal, pô, fica show demais. Então, eu tô ansioso para descobrir aí primeiro como vai ser o nosso uniforme base. Acho que não pode inventar muito, né? Aquele verde mais escuro, alguma cor lembrando a Itália. Simplicidade, o simples já é lindo, que o verde do Palmeiras é muito, muito bonito. Então, vamos aguardar aí. Provavelmente a partida contra o Santos é no dia 14, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui para não falar besteira para vocês, né? Que é tudo ao vivo, tá, pessoal? Isso é até uma dinâmica que eu queria que vocês se acostumassem, né, aqui no canal, né? Eu não costumo fazer muitos cortes, nem nada do tipo. Eu quero tornar o vídeo fluido, o vídeo parecendo uma live, sem ser uma live, né? Mas dia 14 mesmo, tá, pessoal? 7h30 confirmada aí na Arena Barueri. Era a ideia aí de antecipar, então, essa camisa nova do Palmeiras. Acredito que se isso for verdade, até o fim dessa semana, final de semana aí, vamos ter alguma coisa aí. Campanha de marketing mostrando a camisa número 1 aí de 2026, beleza? Vamos desejar boa sorte também aos meninos aí, né, que vão jogar a Copa São Paulo. Já venceram o primeiro jogo, né, que teve uma polêmica absurda lá, aquele gol bem estranho, né, em que a bola não entrou por muito e o juiz deu gol. O Bandeira deu gol, né, e o juiz deu gol. Foi na do Bandeira, não tem VAR, né, nessa fase nem nada, então a falha, infelizmente, foi ao nosso benefício, né? Mas a Federação Paulista, inclusive, já afastou esse auxiliar e o árbitro também, beleza? O Palmeiras, para quem tem curiosidade, vai jogar com um time chamado Batalhão de Tocantins. Deve ganhar com tranquilidade, né? Porque, bom, a gente sabe, a Copinha tem muitos times, né? Muitos times de empresário, times do Nordeste. Então, assim, muitos times têm pouca qualidade, né? Então a gente vê muitas goleadas bizarras, coisas bizarras acontecendo na Copinha. Até aquelas brincadeiras, né? Os nomes, né? Que a galera sempre tem uma matéria, né? Todo ano na Copinha, né? Ah, os nomes dos jogadores, tem cada nome diferente e tal. Mas é bem interessante. Outra curiosidade que eu queria falar é sobre o Marlon Freitas. O Marlon Freitas, que chegou aí há pouco no Verdão. Vem um jogador experiente, né? Um jogador com
campeão, jogador capitão. Eu acho que vai somar bastante pra gente, né? E um jogador que se machuca pouco, né, também, né? Ele joga bastante, muitas partidas, ele tá titular, né? Foi, né, no Botafogo. E tem alguns números bem legais aí que chamaram a atenção do Palmeiras, né, também para a contratação. Não só a experiência, mas ele em campo também, né? Então, eu tava dando uma lida, né, que o Marlon Freitas, ele foi o líder de passes no último terço do campo, no último Campeonato Brasileiro. Quer dizer, ele ficou em primeiro, cara. É um cara que trabalha ali, né, na parte ofensiva também, né, com passes de qualidade, né? Esses passes que também chamaram a atenção, né? Um jogador que teve mais passes no campeonato, ele foi o segundo nesse scout aí, né? De passes totais e em passes certos também, né? Então, muito legal, né? Muito legal a gente ter um jogador de qualidade, experiência e que tem um bom passe, né? Então a gente vai ter ele no meio campo, vamos ter o Andreas Pereira no meio campo, Evangelista no meio campo, o Martins eu considero que tem um bom passe, principalmente aquele passe, né? Pá, recebi aqui, vira pro outro lado, então isso o Martins faz bem. Talvez não tanto aquele passe pelo meio, né, de quebrar linhas, que o Bruno Fux, por exemplo, faz muito. Mas a gente vai ter um time bem técnico no meio-campo, né? A gente tem que ter posse de bola, tem que trocar mais passes esse ano, em basicamente repudiar lançamento. Isso deve acontecer, claro. A gente tem um cara aqui na frente que espeta ali, né? O Rock é muito veloz. Se puder explorar as costas de uma linha alta, aí ele vai fazer gol pra caramba. E tem o Paulinho voltando, também tem muita velocidade. Então esse ano promete. Eu tô esperançoso com esse ano, sabe? Eu acho que o elenco é bom. E eu acho que a gente vai sim trazer reforços pontuais que vão fazer o Palmeiras elevar de nível do ano passado, né? Tendo volta de Evangelista e Paulinho que ficaram fora o segundo semestre inteiro, mais esses pontuais, se a gente não perder mais ninguém, eu acho que fica um time bem forte para a disputa do ano aí, né? Bem forte. Vamos torcer para que o Abel consiga aí trabalhar bem essa equipe, beleza? Mas galera, a notícia da bomba de ontem, com certeza, foi que o Atlético de Madrid colocou no mercado o Almada, cara. Vocês acreditam nisso? Jogador campeão do mundo na Argentina em 22, né? Depois com méritos, né? Ele foi vendido bem vendido para o Botafogo, que não pagou R$ 1 ainda pro time dele, mas ele veio o Botafogo, ficou acho que 6 meses, não foi, puta, 6 meses de título de tudo, né? O cara levou um time a outro patamar, né? Ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, perdão. E foi depois pro Lyon, né? Que era o outro time do Textor. Teve um brilhareco lá. Mas ele, assim, ele mostrou muita qualidade no Botafogo e na Argentina, né? Porque teve uma fase ali pós-Copa que o Messi não estava sendo convocado e o Almada estava indo e fazendo gol, dando assistência. Então ele chamou a atenção do Atlético de Madrid, que fez o investimento e acabou por levá-lo para lá. E eu achei que ia dar muito certo, que ele ia chegar por a camisa e ninguém mais tirava ele do time. Mas a princípio aí o Simeone tem outras preferências dos jogadores, tem muitos meias no elenco, o que acabou por fazer com que o Atlético queira pôr ele no mercado, né? E isso acendeu assim todas as torcidas dos times do Brasil e principalmente dos times que estão com investimento pesado aí para, né, trazer esse cara, porque ele é um ótimo jogador e tá numa ótima idade também, né? Então a gente ouviu torcedores do Flamengo pedindo: não, vem, vai lá, pô, tá oferecendo aí 30 milhões de euros no Caio Jorge, traz esse cara, mano. É, né, um substituto natural aí, talvez do Arrascaeta. Provavelmente eles vão negociar o De La Cruz, que não, só fica ganhando dinheiro e não joga, então é um jogador aí caro também, né? Imagina, você libera uma grana aqui do De La Cruz, pode trazer o Almada, futuro substituto aí para jogar mais 5, 7, 8 anos do Flamengo. Um exemplo, eu tô dando, né? O Grêmio também a gente ouviu falar que tem interesse, né? O Grêmio a gente sabe que tem empresários aportando grana pesada ali para elevar o Grêmio de patamar novamente, né? E a gente sempre ouve falar, o Grêmio está interessado no Roger Guedes, o Grêmio, eles estão buscando jogadores e estão com investimento. E esse cara é um que eu li matérias de que tem bastante interesse em abrir negociações com o Atlético de Madrid. E, pô, obviamente, toda a torcida do Palmeiras ficou maluca com essa notícia do Almada no mercado, né? Antes de aprofundar no Palmeiras, também queria falar do Cruzeiro, né? Que eu acho que não faria esse aporte de 20 milhões de euros, que é o que estão dizendo que o Atlético quer
por 50% do Almada, porque o Cruzeiro dá para fechar com o Gerson, né, um jogador aí que não dá certo em lugar nenhum, mas vai aportar uma grana muito alta, por mais que o Pedrinho tenha dinheiro lá, né, o Menin, Menin não, desculpa, o Menin, eu tô confundindo, é Menin do Galo, mas o Pedrinho lá dos mercados lá de BH, né, tem muito dinheiro, eu acho que ele não vai aportar 27 milhões de euros no Gerson, e mais 20 sei lá quanto no Almada, é muito dinheiro, né? Ele varia muito o patamar do Cruzeiro, trazendo esses dois caras, mantendo o Caio Jorge, pô, seria um time muito forte também. Mas eu não acho que ele vai fazer. O foco pra mim é deles ali é Gerson. Então é o que vai vir, eu acredito. Agora a torcida do Palmeiras ficou maluca com a chance de poder ter o Almada, né? Porque a gente tem o Maurício que é inconstante, a gente tem o Felipe Neto que é inconstante, a gente tem o Veiga que, pô, caiu muito de produção, tá bem constante. Né? Então, assim, esse cara vindo, ele eleva demais o nosso patamar. É um cara que chega pra jogar, é um campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. É um jogador que para anos de contrato e jogando assim, entregando muito pro Palmeiras, muito mesmo. Aí ele pode até levar o nível novamente do Veiga, por exemplo, jogar ao lado do Veiga de meia, do lado do Felipe Anderson. Imagine a qualidade que ia ficar o meio do Palmeiras, né? E eu entendo que era um rumor ontem, né, de que o Almada estava no mercado. Tá aí para vocês, né, o valor de mercado do Almada, 24 anos, é um cara que vale muito a pena o investimento. Mas hoje uma notícia me chamou muita atenção, tá? Que eu li e falei, nossa, ótimo. Palmeiras tem interesse no Thiago Almada também, tá? É uma matéria aí que tá acreditada, né, pro Marcelo Uliana ali do Bola VIP. Pode ver que foi ontem, ela saiu lá em torno de 10 da noite, né? Pelo que eu li na matéria, assim, o Palmeiras sabe que é uma negociação complexa, mas entende que vale muito a pena o risco, né? O investimento de ir atrás do Thiago Almada, né? Aí é questão de ter uma boa conversa com o Atlético, né? Discutir uma maneira interessante de pagamento. Que a gente pode, né, pagar parcelado, que seria, acredito que o ideal para o Palmeiras, né? Pagar em etapas. A gente sabe que a gente anda recebendo dinheiro ainda do Estevão, do Hendrick, então do Vitor Reis provavelmente também deve entrar uma parte aí agora no meio do ano também, agora no começo. Então, é, são negociações de alto valor, né, que a gente recebe, fora nas outras fontes de renda do Palmeiras. Então, assim, eu acho que temos que ir com tudo para cima do Thiago Almada. É um jogador espetacular pro nível do futebol sul-americano e jovem, com capacidade, inclusive, que a gente sabe que o Palmeiras tem esse potencial, né? De permitir que ele valorize no Palmeiras a um ponto de ser revendido depois, né? E por um valor exorbitante, né? Porque ele ficou pouco tempo no futebol brasileiro, no Botafogo. Em 6 meses ele já fez muita diferença, né? Então, eu acredito que o Thiago Almada seria o nome para esse começo, primeiro semestre do Palmeiras, para já colocar a gente num patamar gigante aqui, poderoso. Jogador de posse de bola. Aí somando com ele, com o Andreas, com o Marlon, com porra, Evangelista. Aí fica um time, olha, de nível altíssimo, 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 tá? Inclusive o Palmeiras poderia, né, fazer essa negociação envolvendo atletas, né? A gente sabe que o Giai, o ano passado, até ali um mundial, era um jogador extremamente valorizado, extremamente valorizado. Ele teve potencial ali, inclusive ouvimos muito, né, que ali no meio do ano, após o Mundial, que ele foi titular, que o Milan queria ele, que outros times estavam interessados nele, né, aí o Palmeiras só conversava na faixa de 20 de euros para começar a conversa. Então, a gente sabe que o Giai, ele tem um nome no mercado, tem idade ótima para a Europa, é um bom lateral defensivo, tem o Simeone lá que é argentino, pode conhecê-lo, né, de seleções de base do São Lourenço. Então, talvez, né, para diminuir a pedida do Atlético de Madrid, se envolvesse o Giai, por exemplo, eu acho que seria muito interessante, né? Porque depois se contrata um outro lateral direito, né, de nível, né? A gente vai ter o Kelvin, o Gilberto foi emprestado, mas aí a gente busca outro atleta aqui para compor o elenco, né? E até o meio do ano contratava outro lateral direito. Mas é uma oportunidade de mercado, né, o Almada? Não é uma coisa assim que
que o Palmeiras planejou, não, vamos lá e tal. Não, aconteceu. O Atlético colocou no mercado, então esse cara vai rapidamente chamar a atenção de outros times de ligas europeias, da Arábia, e a gente, quanto antes se apresentar como um possível candidato ali, né, acho que a gente tem chance de trazê-lo, né, pagando menos do que é a pedida. O outro atleta também que é bem cobiçado na Europa é o Benedetti, né? O Benedetti a gente sempre ouve falar que Barcelona está acompanhando, times italianos, né? O Napoli está acompanhando. Então, o Palmeiras pede em torno de 15 milhões de euros para começar a conversar também sobre o Benedetti. A gente sabe que é uma pedida elevada, né? Mas quando vem negócio, talvez essa pedida baixe um pouco. Então, eu acho que esses dois atletas aqui são atletas que o Palmeiras poderia conversar ou envolver nessa negociação para diminuir a pedida do Atlético de Madrid, né? E a gente poder efetivar essa compra que, pô, seria um atleta para 5 anos de contrato e assim, mudança de patamar. Joga muita bola o Thiago Almada. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o giro de notícias que eu queria passar com vocês. Falamos de vários assuntos, né? E eu tô aproveitando também esse vídeo para poder testar, né, esse novo formato com um vídeo diferente, com uma qualidade de áudio diferente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, dá aquele apoio, deixa o like, se inscreve. Se puder, compartilha com amigos palmeirenses para poder apoiar o canal e a gente poder ir crescendo e tratando aí do assunto cada vez mais, tá, pessoal? Do Verdão. Um lembrete rápido só, né? Sábado temos aí o Palmeiras e Portuguesa, né? Ali 8h30 da noite, se não me engano. Até achei legal que eu recebi um e-mail ontem do Palmeiras. Eu sou o Avante Prata, né? Não é o plano dos mais caros, mas o Avante Prata, né, ofereceu um par de ingressos ontem, né, para os sócios torcedores, em troca da moeda lá, né, que você acumula conforme você paga as mensalidades, vai nas partidas, você vai ganhando essas moedinhas, elas acumulam, e aí você troca por experiências lá no Palmeiras, né? Você pode ir mais cedo com o seu vestiário, essas coisas assim. Então, por 50 desses pontos, estão dando 2 ingressos, né, do jogo contra a Lusa, né, no Canindé. Então, para quem é sócio e não sabia, né, e tal, interessante, né, poder ver o jogo na faixa. Muito obrigado, pessoal. Deixa aquele like, se inscreve e, se puder, comente. Dê o seu feedback, fale sobre o assunto para a gente poder discutir sempre e crescer cada vez mais. Beleza? Valeu, pessoal. E dale porco!